Amados e queridos irmãos, eu convido a todos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 28, que diz assim: Então Jesus exclamou: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, a sua filha ficou sã. A palavra que estarei a trazer, ela está subordinada ao seguinte tema: o segredo de se obter a vitória. Amados e queridos irmãos, estamos diante de uma palavra, diante de um texto bastante conhecido, que vai nos falar a respeito da história da mulher cananeia. Relendo esta palavra, eu encontrei pelo menos 4 lições nesse texto. 4 lições eu encontrei. Primeira lição que eu encontrei: determinação, perseverança, humildade e fé. Aleluia, e fé. Essas lições foram os pontos, aliás, fundamentais da vitória da mulher cananeia. A gente vamos ver que a primeira lição que a gente aprendemos com a mulher cananeia é que quando Jesus Cristo ele colocou os seus pés no seu território, onde ela convivia, morava, nas terras de Sidom, a gente vamos ver que ela resolveu ir ter com Jesus, né? Ela estava com sua filha totalmente endemoniada dentro da sua casa, mas ela sabia que Jesus Cristo, ele tinha a saída, a solução para o seu problema, e ela recorreu a Jesus. A gente vemos que ela começou a gritar, a gritar por Jesus, pedindo-lhe socorro, a ponto de se ajoelhar, suplicando ao Senhor: ajuda-me. E a gente vamos ver que Jesus ele respondeu para aquela mulher: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. E a gente vemos que aquela mulher, ela replicou, ela disse: sim, Senhor, mas os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E a gente vemos que Jesus, vendo a perseverança daquela mulher, a sua atitude, aleluia, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme queres. E a gente vemos que naquele exato momento a sua filha, que estava totalmente endemoniada, perturbada, depressiva, foi curada. Sabemos nós que uma pessoa que tem determinação vence qualquer tipo de dificuldade, não importa qual seja o tamanho da dificuldade, mas uma pessoa que tem determinação, ela vence qualquer tipo de obstáculo, ela vence qualquer tipo de tribulação, ele vence qualquer tipo de dificuldade. Porque uma pessoa determinada não perde as oportunidades que tem.
As oportunidades que ela tem, que ele tem, ele sabe aproveitar na hora certa, no momento certo. Aleluia, sabe aproveitar. E sabemos nós que a oportunidade muitas vezes vem. E muitas das vezes menosprezamos, desprezamos a oportunidade que surge para nós. E que oportunidade é essa que surge? Muitas vezes é um relacionamento, é um emprego, é alguma coisa desse tipo que muitas e muitas vezes surge para nós e não sabemos aproveitar a oportunidade que Deus ele nos concede. E para isso precisamos seguir o exemplo da mulher cananeia e ter determinação. Aleluia. E dizer assim para si mesmo: ainda que seja difícil, mas eu não saio da minha posição. Ainda que seja impossível para mim, mas eu vou persistir. Eu vou lutar, eu determino. A minha vitória eu sei que eu vou vencer. Glória a Deus. A gente vemos que Jesus, aleluia, ele estava fora de Jerusalém. Ele estava em um território de pessoas que não tinha compromisso com Deus, pessoas pagãs. E a mulher cananeia, ela soube aproveitar a visita de Jesus, né, nas regiões de Tiro e de Sidom. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 15 e o versículo de número 21, precisamente, a gente vamos ver que a Bíblia diz o quê? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 21, está escrito, capítulo 15, versículo 21, está escrito: deixando aquele lugar, Jesus se retirou para Tiro e Sidom. Mas se a gente for lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 19 ao versículo de número 22, a Bíblia Sagrada vai falar-nos de outra mulher, né, que mostrou determinação na oportunidade que ela teve de se encontrar com Cristo, que ela teve de se encontrar com o Senhor Jesus. A gente vamos ver que esta outra mulher mostrou ser determinada consigo mesmo quando ela disse: se apenas eu tocar em suas vestes, eu ficarei curada. A gente vamos ver que aquela mulher, eu estou me referindo à mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher, provavelmente uma mulher rica, que tinha condições financeiras, mas gastou tudo quanto tinha com remédios, com médicos. A Bíblia nos mostra que o seu estado ia de mal a pior, né? Ia de mal a pior a sua situação. A gente vemos que uma pessoa com uma enfermidade dessa era excluída da sociedade, porque uma pessoa que carregava uma enfermidade desse porte era excluído. Leprosos, pessoas que carregavam esse tipo de enfermidade de fluxo de sangue, eram pessoas excluídas da sociedade. Mas existia alguém que não excluía aquela mulher, era Jesus Cristo. Glória a Deus, que não fazia acepção de pessoas. E a gente vemos que a fé, a determinação daquela mulher levou ela à vitória, levou ela ao milagre. Então, a determinação leva-nos a obter a vitória da parte de Deus. Interessante que quando Jesus ele ia com aquela multidão de pessoas, juntamente com os seus apóstolos, aquela mulher se infiltrou-se no meio da multidão, rompeu aquela multidão, tocou nas orlas de Jesus. E a Bíblia diz que ela ficou totalmente curada. O seu sangramento cessou. E a gente vemos que de Jesus saiu virtude, saiu poder. E Jesus começou a perguntar aos seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos olharam para Jesus e disseram: a multidão aqui
te oprime, te aperta e pergunta: tu quem me tocou? E a gente vemos que Jesus categoricamente ele responde: alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E Jesus, ele olhando para ver quem era, glória a Deus, se deparou com aquela mulher e aquela mulher contou toda a verdade para Jesus. Glória a Deus. Então, se aquela mulher ela não tivesse determinação, se ela não tivesse determinação, jamais ela tinha obtido a sua cura. O problema de muitos não receberem vitórias da parte de Deus é porque para no meio da caminhada. Não tem foco, não tem determinação, não luta pela sua vitória, não luta por aquilo que quer. Quer receber justamente as coisas de mão beijada, e é impossível. Para que a gente venhamos obter alguma coisa da parte de Deus, precisamos lutar, precisamos ser determinados e enfrentarmos a dificuldade e determinar nós a nossa vitória. Mesmo que aquele emprego, alguma coisa desse tipo, não deu certo, mas determine, eu vou, enquanto eu não conseguir, eu não sossego, eu determino a minha vitória. E a gente vemos lá em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 5, que escrito está, né? Portai-vos com sabedoria e aproveitai as oportunidades. Então eu lhe digo uma coisa: aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite as oportunidades. Busca a Deus. Se aproxime do Senhor. Procure andar segundo a vontade de Deus. Porque o Senhor, Ele quer te abençoar. Mas muitas vezes precisamos nós, aleluia, precisamos nós dar o primeiro passo para que o Senhor ele venha agir em nosso favor. A segunda lição da mulher cananeia é que ela foi uma mulher perseverante. A segunda lição que a gente aprendemos com ela é a sua perseverança, né? É a sua perseverança. A gente vamos ver no texto sagrado, a gente vemos que a perseverança é uma grande virtude que nós temos para utilizarmos em combate. Porque a gente vamos ver que mesmo Jesus ele dizendo para a mulher cananeia que a sua prioridade, que a sua missão naquele momento era as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme está registrado lá no capítulo 15, versículo 14 do Evangelho de Mateus, a gente vemos que mesmo assim, mesmo Jesus trazendo esta informação para ela, mesmo Jesus ele dizendo isso, aquela mulher ela insistiu dizendo para Jesus: socorre-me. Ela insistiu, ela perseverou, ela lutou por aquilo que acreditava, porque ela tinha a certeza que receberia alguma coisa da parte de Jesus. Muitas vezes precisamos perseverarmos, precisamos acreditar em nossos sonhos e perseverarmos. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. A gente vemos que do mesmo modo aconteceu com Bartimeu, né? Com o cego Bartimeu. Bartimeu, juntamente com a mulher cananeia, são dois exemplos de fé e de perseverança. O que me chama a atenção é que mesmo diante da repreensão daquela multidão, aquele homem, Bartimeu, juntamente com a mulher cananeia, persistiu em clamar por Jesus. Aleluia. Então essas histórias da Bíblia Sagrada, ela nos mostra que nós precisamos
determinação, essas histórias bíblicas nos motiva, nos encoraja a confiar no Senhor e manter a nossa fé em Jesus Cristo. Porque mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mas a gente vemos, se perseverarmos, seremos vitoriosos. Aleluia, seremos vitoriosos. A gente vamos ver que o que levou o cego Bartimeu a obter o seu milagre foi a sua perseverança. Porque muitas vezes o cego Bartimeu, ele foi repreendido pela multidão. A multidão que estava com Jesus repreendia e dizia para aquele homem que ele se calasse. E ele persistiu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que não foi só uma vez que Bartimeu falou isso, foi várias vezes, a ponto de Jesus ele parar e mandar chamar aquele homem que estava chamando pelo seu nome. Aleluia. A gente vamos ver que a perseverança levou o cego Bartimeu à vitória, assim como também a mulher cananeia. Porque lá em Lucas capítulo de número 21, versículo 19, Jesus ele falou que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E a terceira lição que eu encontro nesse texto da mulher cananeia é que ela foi humilde. Ela foi humilde. Porque somente uma pessoa que tem humildade suportaria o que a mulher cananeia suportou. Quando Jesus ele falou que não veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ela começa a falar sobre as migalhas que caem da mesa do a terceira lição que a gente aprendemos com aquela mulher cananeia é a sua humildade. Porque quando uma pessoa ela está disposta a se humilhar na presença do Senhor, a vitória desta pessoa é certeira. Essa pessoa está dando um grande passo para obter a sua vitória. Perceba no texto que mesmo Jesus ele informando, ele insistindo que a sua tarefa, que a sua missão naquela hora era alimentar os filhos de Israel e não os cachorrinhos, né? Ou seja, que representava os povos pagãos, os cananeus, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria dizer. A gente vemos que a mulher, ela se humilha diante de Deus, ela se humilha diante de Jesus e o adora, né? E o adora. Aleluia, e o adora. E ela diz: sim, Senhor. Porém, os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, quando ouviu aquela palavra, ele não resistiu, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor ele não resiste. Aleluia. Então a gente vemos que Jesus, aleluia, ali ele estava testando a fé daquela mulher. Do mesmo modo aconteceu com o paralítico do tanque de Betesda. Aquele paralítico estava há 18 anos enfermo, com uma enfermidade no seu corpo. Mas o Senhor disse para ele: queres ficação? E ele começou a falar, né, que não tinha ninguém que levasse ele para o tanque quando as águas eram agitadas. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que a cada tempo descia um anjo e o primeiro que caísse na água, esse seria curado. E a gente vamos ver que aquele homem, ele diversas vezes, ele teve os seus sonhos frustrados. Ele foi privado de obter a sua vitória. Mas Jesus chegou lá. Aleluia, perguntou para ele: queres ficação? E o Senhor olhando para ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda.
E a gente vemos que aquele homem se levantou. Glória a Deus. Aquele homem se levantou. A gente vamos ver que Jesus disse, porque a gente vamos ver lá em Mateus capítulo 18, versículo 14, Jesus diz, porque todo aquele que se exalta será humilhado, né? Mas aquele que se humilha será exaltado. A gente vemos aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 14, vejamos o que diz. 18, 14, do Evangelho de Lucas. Ao vê-los, ordenou-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que eles caminhavam fora purificados. A gente vamos ver nesse texto, Jesus aqui ele faz, aliás, espera aí, capítulo 18, versículo 14, eu estava lendo o outro, tá? Eu vos asseguro que esse homem não é outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porque todo aquele que se vangloria será desprezado, mas o que se humilha será exaltado. A gente vamos ver aqui nesse texto, aqui nesse texto, né, a diferença de uma pessoa humilde para uma pessoa exaltada. Jesus ele tinha as suas maneiras de abordar assuntos, e esses assuntos serviam de lição, né? Jesus ele contava parábolas na tentativa de explicar melhor a palavra para os seus ouvintes que ouviam a palavra. E a gente vamos ver aqui que Jesus ele conta uma parábola e ele fala a respeito do publicano e do fariseu. A gente vamos ver que o fariseu em pé, o texto nos mostra que em seu íntimo ele dizia, Deus eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de imposto. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí a gente vamos ver que, entretanto, o publicano ficou à distância e ele sequer ousava olhar para o céu. Mas a gente vemos que aquele publicano, batendo nos seus peitos, batendo no peito, ele confessava, ó Deus, aleluia, ser benevolente para comigo, porque eu sou um pecador. Aí a gente vamos ver que o humilde, ele foi justificado. Aquele que se humilha é exaltado, mas o que se exalta é abatido, né? Glória a Deus. O que se exalta é humilhado, né? Mas aquele que se humilha será exaltado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A gente vamos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1, que quando Manassés ele começou o seu reinado, ele tinha 12 anos de idade, quando foi proclamado rei. E a gente vamos ver que ele reinou em Jerusalém aproximadamente 55 anos. A Bíblia nos mostra que Manassés ele praticou o que era mal. Começou seu governo péssimo, fez muitas coisas errôneas, coisas erradas, imitando justamente as atitudes, né, das nações pagãs que o Senhor ele tinha expulsado diante dos hebreus, diante dos israelitas. Se por um lado o seu pai ele foi zeloso para com as coisas de Deus, ele foi incompetente, né? Mas a gente vamos ver que Manassés ele reconstruiu altares idólatras e trouxe o paganismo para dentro de Israel. Mas a gente vemos que Ezequias, o seu pai, tinha destruído isso e ele trouxe para dentro de Israel. A gente vamos ver que Manassés ele chegou até mesmo queimar seus próprios filhos como sacrifício. Mas a gente vamos ver que por meio dessa desobediência, Deus ele permitiu
que Manassés ele fosse conduzido, né, para a Babilônia por meio do rei da Síria. E a gente vamos ver que quando Manassés ele estava lá na Babilônia, a Bíblia diz que em sua profunda angústia, em sua profunda tristeza, Manassés ele buscou a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. Reconheceu o seu erro e humilhou-se diante de Deus. E quando Manassés ele orou, Deus ouviu e atendeu, né, o seu pedido e trouxe ele para o seu reino. A gente vemos que ele se humilhou e obteve a vitória da parte de Deus. Porque lá em Tiago, capítulo de número... Lá em Tiago a Bíblia diz o quê? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É muito importante, meus irmãos, se humilharmos na presença de Deus. Não nos humilharmos diante de homem, diante de A, diante de B, mas nos humilharmos diante da presença do Senhor. Quando nos humilhamos diante de Deus, aleluia, certamente, glória a Deus, temos 90% de chance de obter vitória da parte de Deus. Glória a Deus. A quarta lição que eu aprendo com a mulher cananeia é que aquela mulher, aleluia, ela teve fé suficiente. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ele colocou algumas objeções para testar a fé daquela mulher. E muitas vezes o Senhor, nesta caminhada, ele coloca algumas objeções, algumas coisas para testar minha fé, para testar a sua fé. Muitas vezes, Deus ele permite uma luta, ele permite uma dificuldade, no intuito de provar a sua fé, mas não é, aleluia, ele dá a prova para que você venha ser desaprovado, mas para que você venha aprender um pouco nesta caminhada. Porque Deus, o intuito da aprovação, aleluia, é nos ensinarmos a confiar mais na palavra do Senhor. Já diz o hino, confia mais em mim, confia mais, glória a Deus. Um hino muito maravilhoso de uma cantora chamada Eunice Ferreira. Um hino muito maravilhoso. Então a gente vemos que Jesus ele colocou algumas objeções para testar a fé daquela mulher. Porque ela acreditava nas misericórdias de Deus, né? Ela acreditava nas misericórdias de Jesus. Jesus ele estava muito famoso durante a sua trajetória aqui, nos seus 3 anos e meio de ministério. A gente vemos que Jesus ele fez grandes coisas, expulsou demônios, curou enfermos, né? Ressuscitou mortos, e eu creio que a notícia chegou aos ouvidos da mulher cananeia, e ela sabia, aleluia, que o Deus a quem ela servia, que esse Jesus, esse rabino que estava em Israel, poderia solucionar o seu problema. E a gente vemos que ela teve fé, e por fim, a gente vamos ver que por meio da sua fé, aleluia, Jesus ele se rendeu, né? A grande fé demonstrada pela mulher cananeia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Aleluia, tudo é possível ao que crê. Então se você crê, aleluia, o milagre vai acontecer. Se você crê, aleluia, que a porta vai se abrir. Porque o Senhor ele trabalha em cima daquilo que acreditamos, em cima da nossa fé em Deus. Aleluia. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 9, nos diz que os da fé são abençoados, como Abraão, por causa de sua grande fé demonstrada. A gente vamos ver que a mulher cananeia, ela foi abençoada, né? Ela foi abençoada como se fosse uma verdadeira filha de Abraão. E eu concluo este sermão, esta palavra dizendo que por meio da determinação,
que por meio da perseverança, que por meio da humildade, que por meio da fé, podemos, né, alcançar os nossos objetivos, alcançar as nossas vitórias, né? Algumas pessoas não conseguem de maneira nenhuma alcançar os seus objetivos porque desistem no meio da caminhada. Começa bem, mas termina mal, né? Começa, dá um passo, dá dois passos, mas termina desistindo de tudo e fica impossível o Senhor ele trabalhar na sua vida você desta maneira. Então deixe Deus operar, né? Tenha determinação, seja perseverante, seja humilde e tenha fé, porque as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, aquela vitória desejada você há de alcançar, porque o Senhor ele é fiel e ele vela com sua palavra. Quem tem promessa de Deus não morre. Amém.